começar a sentir a Tua presença, Senhor. Queremos começar, Senhor, a sentir, Senhor, que verdadeiramente nós cremos, nós reconhecemos que o Teu Espírito Santo está sobre este lugar, Senhor, nesta noite. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos nesta noite abrindo este culto, Senhor, não em nome de Pedro, de Paulo, de André, de Tiago, não. Estamos abrindo este culto em nome de Jesus Cristo, porque neste nome há poder, neste nome há poder, Senhor, nesta noite. Neste nome há poder para colocar por terra todas as obras contrárias, todas as ações contrárias. Eu creio que nesta noite já está caindo por terra aqui, Senhor. Nós acreditamos que nesta noite já está sendo desfeita as obras contrárias das trevas. É pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu creio que neste momento já está acontecendo libertações, eu creio que neste momento já está acontecendo curas, nós cremos, nós acreditamos, é através do poder do nome de Jesus Cristo, Pai, que nós aqui estamos nesta noite, levantando a nossa voz, Senhor, em oração. Olha, contempla os teus servos, teus filhos que já estão aqui de uma forma presencial, Senhor. Olha aqueles que estão videologados, olha aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão lá agora, lá no seu lar, lá no seio de sua família, Senhor. Começa a abençoá-los, abençoa este lar, Senhor, que permitiu que nesta noite este culto adentrasse o seu lar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa esta família, Senhor, abençoa os membros desta família agora, que teve a permissão aí, Senhor, que deu a permissão, Senhor, de entrar no canal da igreja, Pai, agora, e começar a permitir, Senhor, agora, que este culto estivesse dentro da sua casa. É pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, oramos, levantamos a nossa voz, Senhor, colocando por terra, Senhor, sim, ó Pai, hoje, Senhor, hoje, exatamente hoje, 7 de setembro, a independência do nosso Brasil, Senhor, estamos orando, estamos clamando por esta nação brasileira, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faz algo de extraordinário nesta nação brasileira. Faz algo poderoso nesta nação, Senhor. Aleluia, Senhor. É pelo poder do nome de Jesus Cristo que nós assim apresentamos, Senhor, colocando na Tua presença, através do poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, esta nação brasileira, não permita que a sujeira fique escondida, não permita, Senhor, olha, Senhor, que a qual aqueles grandes que se acham grandes, que se acham superiores nesta nação, Senhor, estão pensando, Pai, que podem fazer o que querem. Senhor, mostra para eles, meu Senhor, quem é o Todo-Poderoso. Mostra para estes homens, Pai, que pensam que têm poder. Eles pensam que têm poder, Senhor. Mostra para eles, Pai, quem tem poder absoluto. Mostra para eles, Senhor, nós estamos aqui lutando, guerreando, levantando a nossa voz a favor da nossa nação brasileira. Não queremos ser escravos aqui nesta nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não queremos ser escravos do homem, não queremos ser escravos do pecado, não queremos ser escravos da injustiça, pois levantamos a nossa voz, Senhor,
nesta noite, destruindo toda a ação do inimigo contra esta nação, os trabalhos, Senhor, os trabalhos de feitiçaria que foram feitos contra esta nação, a igreja está desmanchando agora, a igreja começa a desmanchar agora esses trabalhos que foram feitos agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, sobre a autoridade do teu nome, Senhor, nós levantamos a nossa voz, Senhor, e estamos determinando sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo nesta noite. É sobre esta autoridade que nós estamos orando, é sobre esta autoridade que nós cremos que as tuas mãos estão se movendo a favor desta nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Vamos nos colocar em pés. Queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão de uma forma presencial e também aqueles irmãos que estão videologados. Aleluia. Vamos estar lendo uma palavra introdutória deste culto e logo após vamos estar adorando ao Senhor. Vamos adorar a Deus logo após então a esta palavra introdutória. Aleluia. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17 apenas, para nós iniciarmos este culto. Aleluia. Tiago, capítulo 4, e versículo de número 17. Oh, bendito seja Deus. Diz a palavra do Senhor assim, livro de Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aleluia. Glória a Jesus. Vou repetir mais uma vez aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Glória a Jesus. Eu pergunto nesta noite para os irmãos: orar pela nossa nação é fazer o bem ou não? Amém? E tantas outras coisas, mas como hoje, 7 de setembro, por isso eu fiz esta pergunta, e eu gostaria de dizer aos irmãos: irmãos, vamos continuar orando pela nossa nação. Se você sabe que isto é fazer o bem, orar pela nossa nação, vamos continuar orando pela nossa nação. Não esqueça, o diabo está fazendo de tudo para escravizar o povo de Deus nessa nação. Só que a igreja, ela está reagindo, irmão. A igreja está reagindo. Se não fosse a reação da igreja, nós já estávamos sendo subjugados aí pelo diabo. Mas graças a Deus que levantou-se um povo nesta terra. Levantou-se um povo nesta nação que entende isso. Eu creio que no meio de tudo isso, irmão, há muitas pessoas que não estão entendendo, não estão compreendendo. Sim, há pessoas assim. Mas eu vejo também que há pessoas que estão com um profundo entendimento que tem que orar, tem que clamar, principalmente pela nossa nação brasileira. Nós não vamos entregar esta nação na mão do diabo, irmão. Aleluia. Na hora certa, muitos pensam que isto ou aquilo está resistindo, mas nós sabemos quem está resistindo. A resistência nesta nação é o povo de Deus, é a oração do povo de Deus. E isso que está resistindo às hostes infernais da maldade. Amém? Quero que você largue tudo que você tem na mão agora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos um pouquinho. Você tem que entender uma coisa. Você que está com os olhos fechados aí um pouquinho, o olho está fechado, mas o ouvido está aberto.
Eu quero que você escute de olho fechado e ouvido aberto. Você que está de olhos fechados e de ouvido aberto, você sabe que esta nação, esta terra, nós habitamos nela. E se houver paz nela, nós teremos paz. Se houver guerra nela, nós estaremos no meio da guerra. Por isso que temos que orar. Aleluia. Vamos estar adorando, irmã Marta, um coro de adoração ao Senhor. Ao Senhor, não ao homem. Nós não vamos adorar o homem. Vamos lançar um coro de adoração a Deus aqui. Tá? Porque tem uns hinos aí, irmão, que está adorando o homem, irmão. Nós não queremos adorar o homem. Queremos adorar a Deus. É a Deus que temos que adorar. Eu quero que você sinta total liberdade aqui. Você não pode se sentir preso aqui, irmão. A palavra diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E se o Santo Espírito de Deus está aqui, você vai sentir esta liberdade. Você não pode se sentir preso aqui, de forma e jeito algum. Adore ao Senhor. Adore. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Feche os teus olhos, irmãos, não se distraia. Não se distraia. É fechar os olhos agora e adorar ao Senhor. Alegria Adore. de toda a terra. Adore. Não deixe nada atrapalhar a tua adoração agora. É o Senhor em quem não deixe o teu filho atrapalhar, não deixe a tua esposa atrapalhar, o teu esposo atrapalhar. Ninguém pode atrapalhar agora. É você e Deus. E que nos ajuda contra é você e Deus agora. O inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Adore de todo o teu coração. Adore de todo o teu coração. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor. Adore. Pois só tu és o Deus eterno. Adore. Sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É para ti, Senhor, esta adoração. Não é para ninguém mais. É para ti, Senhor. Eu sei que o teu Santo Espírito está aqui. Por isso eu quero sentir e ouvir a manifestação do teu Espírito. Começa a tomar vasos nesta noite. Começa a tomar adorador nesta noite. Isso. Agora. Agora, renova, Pai, renova o teu povo, renova a tua igreja. Coloca um cântico de vitória na boca da igreja, Senhor. Coloca um cântico de vitória agora. Queremos o teu nome. Que possamos entender e reconhecer e saber que o Senhor é Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno. Aleluia. Sobre toda a terra e céu. Adore.
Adore, adore, adore. Não se distraia. Adore. Você veio para fazer culto aqui. Você veio para fazer culto hoje aqui. E agradecer-te. Então faça o teu culto a Deus em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Adore ao Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Aleluia. Grande é o meu Deus. Adore, 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 adore. Grande é o meu Deus. Adore. E todos Enquanto você não chorar, não pare de adorar. Tem que derramar lágrimas. Deixe as lágrimas do Espírito molhar o teu rosto nesta noite. Aleluia. Ele é grande, Ele é grande. Cantarei. Ele é grande. Grande é o meu Deus. Não há outro Deus além dele. Todos hão de ver. Não há outro Senhor. Grande é o meu Deus sobre todo nome. Sobre todo nome é o Senhor. Tu és digno do louvor. E nós, Senhor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só a igreja cantando quão grande é o meu Deus. Cante. Isso, vamos Erga as ver. tuas mãos e cante. Fecha os teus olhos, irmão. Erga as mãos para o céu assim e diga: quão grande. Aleluia. 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 Toda tranqueira saia do nosso meio. Tu és grande, Senhor. Toda barreira cai agora. Em nome de Jesus. Meu Deus, cante mais uma vez, cante bem forte. Vamos ver mais Quão grande é forte. meu Deus. Pode melhorar. Isto. Pode melhorar, irmãos. Solta mais a tua voz. É para Deus, irmãos. É para Deus. Isto. Aleluia. Aleluia. Isto. Solte a voz. Solte a voz para Ele. É para o Senhor. Aleluia. Grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver que tu és Senhor. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Chamar o pastor Odil aqui já fazendo a parte administrativa do culto nesta noite. Paz do Senhor a todos os irmãos, amém. Graças a Deus. Nós vamos estar lendo aqui a apresentação de dois irmãos que estão vindo congregar com nós da área Bom Jesus,
Eles já estavam no primeiro culto. Ana Cristina Antunes Trindade e Claudiomar de Souza Santos. Eles já estavam no primeiro culto, amém? Também, irmãos, nós estamos aí na promoção Leia Mais, e estamos com a promoção no livro A Arma Secreta de Deus, que é do nosso pastor Humberto Schmidt Vieira. É muito bom esse livro. Então, você que quer aprender mais e ler mais, está aí na promoção hoje, do Ramo da Videira. Também este livro, O Homem Espiritual, também está na promoção hoje. Nessa oportunidade que Deus está nos dando, né, irmãos? Para ter mais. E também você que tem o desejo de fazer alguma doação e não sabe como, olha aí, está surgindo uma oportunidade maravilhosa de você comprar um CD e doar esse CD para o sistema penitenciário, para que os nossos irmãos lá venham ter mensagens de Deus para escutar. Então, é super barato, é R$7, tá, irmãos? E aí você vai estar ajudando mais um. Amém? Glória a Deus. Está aqui também conosco Simone de Freitas. Esse aqui é o visitante. Então nós temos aqui que está nos visitando hoje, Simone Freita. Onde que está? Aleluia. Está por aí em algum lugar? Simone. Temos mais um também, que é Valcenir Carvalho. Está aqui nos visitando? Amém. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus e vamos estar dizendo bem alto: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão e diga: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos em pé mais um pouquinho, fazer uma oração, e com esta oração, logo após a irmã Marta estará louvando, e nós estaremos recolhendo nossos dízimos e nossas ofertas para a obra do Senhor Jesus. Lá no meu lado direito, no fundo, os irmãos estão lá também com uma máquina, tá? Quem quiser ofertar ou dizimar com o seu cartão, tá? Pode se dirigir ali então, os irmãos estarão ali aguardando os irmãos, tá? Se alguém tem algum problema para se levantar, ir, quando um dos coletores passar, eles avisam lá e o irmão vem até onde você está com a maquininha, tá bom? Ok? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela vida dos teus servos, dos teus filhos que estarão agora, Pai, ofertando. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas portas que o Senhor tem aberto, pelos trabalhos, Senhor, em nome de Jesus, pela bênção derramada, meu Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. E hoje, Pai, eles vêm te agradecer, trazendo a sua oferta e o seu dízimo. Assim, meu Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te glorificamos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar e os coletores, por gentileza. Glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Sou adorador, assim Deus me fortaleceu.
Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que eu sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Adore, adore. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Se eu vencer, Aleluia. mas se eu perder, Senhor, derrama se nessa eu noite. subir, mas se Senhor, eu derrama da sua descer, Senhor, derrama da sua misericórdia. é o meu prazer, Aleluia. Senhor, porque a minha força não está em mim, Senhor. Aleluia. A minha força, ela vem do Senhor. Aleluia. Nada pode calar um adorador. Aleluia. Adorar é o que sei, Receba sobre a sua vida nesta noite. Receba Nada sobre a pode tua vida nesta noite. calar um adorador. Receba um cântico de Não vitória. existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Adorar é o que eu sei, Adorar. adorar é o que Adore. sou. Receba. Nada pode Receba o renovo sobre a tua vida. um ador. Receba o falar em mistério. Não existem prisões. Receba a revelação do céu. A voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem Adore ao Senhor te Jesus. adora. Oh, receba sobre a tua vida nesta noite. Te adoro. Oh, receba sobre a tua vida nesta noite. Aleluia. Te adoro. Ramanashura Harabagai. Meu Senhor.
Shai que promansaramahai. Namanashura mandastei que promai charamais te comprai. Rai siurai que mandai que promanafai. Shai que prouriandastei. Rai shai que pro. Ramanasu. Rai que prai. Oramai sharai que prosti andi shai que prai. Rai que pro. Eis que os meus ouvidos estão abertos ao clamor, à oração, ao povo a qual escolhi na terra. Raishadamanai que estoriamai, Ica estiandistoramai. Farei algo maravilhoso, farei algo que percorrerá o mundo. Rachai na mandastorahai, aqui nesta nação. Oramastória machara magasturiai, eis que saro a terra. Ramanai charamagastei que promanafai, si que promanachai, permanecei na oração, permanecei na súplica, porque as minhas mãos estão descendo ao encontro do Brasil. Ramachai, Kiromanashurai, permanecei, permanecei, não afrouxem as mãos, não cessem a voz. Ramachai esticanta ramanassurahai que promanafai. E saberão que tenho um povo nesta terra que se chama pelo meu nome, assim diz o Senhor. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te glorificamos. Pai, nós te exaltamos. Continua falando conosco, Pai. Continua, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ser curados. Nós estamos clamando pela cura. Senhor, nós nunca clamamos tanto por uma cura. Nós reconhecemos que nós precisamos ser curados. Senhor, nós estamos reconhecendo isso. Nós estamos reconhecendo que nós precisamos ser curados. Ah, Senhor, agora, Pai, continua falando conosco através da tua palavra e do teu servo, a qual tu escolhestes para estar à frente desta obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia. Pastor Humberto. Aleluia. Glória, glória. A presença de Deus se faz sentir neste lugar. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos que estão aqui. Paz do Senhor a todos que estão assistindo por internet. Convidamos a todos para abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 11.
Oh, glórias a Deus. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Distarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra. E cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados, estamos hoje no dia 7 de setembro de 2021, dia em que o Brasil faz 199 anos de idade, quase 200 anos, se Deus permitir, completará em 2022. A palavra de Deus está aqui nos falando a respeito do plano de Deus e por que Deus estabeleceu esse plano de dividir a humanidade em nações, em etnias, em línguas. Diz a palavra de Deus no versículo 6 que Deus não queria que houvesse alguma autoridade irrestrita. A partir do momento em que existe um império mundial, imagine vocês que haja somente um império mundial. Não haverá qualquer restrição para tudo que aquele imperador resolva fazer, porque não haverá ninguém que se oponha a ele. Mas quando existem dois países, duas nações, então o que um quer fazer vai ter oposição no outro. Mas se houver três nações, então o que um quiser fazer vai ter oposição em outros dois. Se houver 5 nações, haverá oposição daquilo que um quiser fazer em outros 4. E a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que uma das características da carne é justamente esse desejo de dominar sobre outras pessoas. Quando Deus criou o ser humano, o criou para ser livre, o criou para estar debaixo do domínio de Deus. E nós vemos que o próprio Deus, ao estabelecer pastores na igreja, um dos conselhos ou um dos mandamentos do Senhor Deus para com os pastores é que não sejam dominadores sobre os rebanhos ou sobre o rebanho de Deus. E a palavra de Deus mostra-nos então como Deus fez, como Deus agiu, para que não houvesse alguém que dominasse sobre os homens de maneira irrestrita, de maneira que não houvesse qualquer oposição. Então, diz a Bíblia, que Deus dividiu a humanidade em etnias. Deus dividiu a humanidade em nações, em povos e línguas. E diz-nos a palavra de Deus, então, que estes povos e línguas, essas nações, foram dispersas por toda a superfície da terra. Então, as nações são um projeto divino, justamente para que haja este limite de poder,
para que haja este limite de domínio de homens sobre homens. Quantos podem entender? Digam amém. Nós vemos, por exemplo, no século XX, a Alemanha, Hitler, queria dominar a terra inteira. Hitler queria implantar a sua ideia de exterminar os judeus, de exterminar os ciganos, de exterminar todos aqueles que não pertenciam ou que não pertencessem à raça ariana, ou exterminá-los ou subjugá-los. E por que Hitler não alcançou o seu objetivo? Justamente por esta ação de Deus lá atrás na Torre de Babel. Quando Hitler quis dominar o mundo, haviam outros povos que se levantaram. Então os americanos se levantaram nos Estados Unidos, a Rússia lá no Oriente se levantou contra, até o Brasil mandou lá a sua força expedicionária para combater no norte da Itália. E o Império nazista foi derrubado. Por que o Império nazista foi derrubado? Por causa daquilo que Deus fez na Torre de Babel. Quantos compreenderam? Se não, a Bíblia diz que Hitler faria tudo o que bem entendesse, de maneira irrestrita. Esta é a razão pela qual, então, Deus estabeleceu este sistema de nações na face da terra. E esta é a razão também pela qual o diabo procura agora, nestes últimos tempos do fim, eliminar estas divisões de nações, porque o anticristo vai ser o imperador mundial. Então existe um movimento chamado globalismo, que busca então anular ou pelo menos enfraquecer as fronteiras das nações. Hoje existem, por exemplo, empresas tão poderosas que são mais poderosas que nações da terra. Existem homens de tão ricos que mandam mais do que presidentes da República. Estas grandes empresas de finanças, estas grandes empresas de comunicação, por exemplo, elas têm um poder além das fronteiras. E o que é isto? É a mesma manifestação do espírito de Babel. Esse é o espírito da Torre de Babel. E a palavra de Deus diz-nos então que Deus se opõe a isto. E o Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamado independente de um império de então, o Império Português. O Império Português mandava em toda esta extensão territorial que hoje é o Brasil, mandava em diversos países da África, mandava em algumas localidades da Ásia, como Macau, como Goa, como Timor. Tinha um domínio tremendo. E aqui então no Brasil é proclamada a independência. E então, fruto deste plano de Deus, desse projeto de Deus para a humanidade, se cria a nação brasileira. Este projeto de Deus, então, que gera a nação brasileira, começa lá em Gênesis, no capítulo 11 e no versículo 6. Podem compreender? Amém? Glória a Deus. E agora, meus amados irmãos, a partir do momento em que a terra, em que a humanidade começa a repartir-se em nações, diz a palavra de Deus que o diabo também se mobiliza em relação a isto. Vamos ler agora o que diz a palavra de Deus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus em Daniel, no capítulo 10. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 10 e no versículo 12. Vamos ler, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias.
Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Versículo 20, e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura, ou na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. A palavra de Deus está mostrando aqui, então, quando se formam estas nações, quando se formam estes agrupamentos de pessoas, então diz a palavra de Deus que a cada um desses agrupamentos, Satanás então destina um príncipe. A palavra de Deus aqui fala, por exemplo, de dois príncipes. O príncipe da Pérsia, que dominava então sobre aquela extensão territorial chamada Mesopotâmia. E diz a palavra de Deus que lá estava o povo de Israel. E o povo de Israel estava ali dominado contra o projeto de Deus, contra o princípio de Deus. Vemos em Daniel no capítulo 9, no versículo 2, diz assim a Bíblia: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Veja, Daniel descobriu, lendo o livro do profeta Jeremias, que dentro do projeto de Deus, o povo de Israel não deveria mais estar escravizado, exilado na Mesopotâmia. A palavra de Deus fala-nos que o povo de Israel enfrentou o domínio de 3 povos na Mesopotâmia: os caldeus, os medos e os persas. E diz a palavra então que já era o tempo de eles retornarem para a terra de Israel, para Canaã, para Jerusalém, mas eles estavam lá presos. Estavam lá subjugados por um principado. Mas Deus havia determinado, no plano ideal de Deus, eles deveriam já estar em Jerusalém de novo, mas eles estavam lá. E este anjo, então, que Deus envia para trazer uma mensagem a Daniel a respeito deste assunto, diz a palavra de Deus que este anjo, então, explica isso para Daniel. Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas orações. O que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto. Mas assim como um engenheiro, se escrever um projeto, se traçar um projeto, se traçar uma planta, a planta, ela se tornará uma construção a partir do momento em que o mestre de obra pega a planta e põe em prática a planta. Nós vemos então que o projeto de Deus para as nossas vidas é uma faculdade que Deus nos dá. O plano ideal que Deus traçou para nós é uma faculdade, não é uma predestinação. É apenas, como já explicamos na revista Escola Bíblica, o plano de Deus para cada ser humano é uma pré-formação. Aquilo está pré-formado, mas você tem que fazer aquilo tomar forma na sua vida. E Daniel descobre o que Deus havia escrito. E agora Daniel resolve clamar a Deus e pedir a Deus que aquilo que havia sido escrito a respeito da sua nação se cumprisse. E Deus então, por meio deste anjo que lhe é enviado, Deus revela para Daniel, primeiro, Deus revela para Daniel os principados que existem no mundo espiritual maligno, a respeito dos quais
o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12. Em Efésios 6:12, a palavra de Deus diz que nós temos que lutar não contra sangue e nem contra carne, mas contra os principados. Nós enxergamos o mundo material. O Daniel enxergava o mundo material. O Daniel enxergava aquele que estava dominando. Quem que dominava? Diz a Bíblia, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Quem é que ele via? Ele via os Medos. Quem é que era o rei dos Medos? Dario. Então Daniel podia pensar, a desgraça do povo de Israel são os Medos, ou são os caldeus que nos trouxeram para cá. Ou ele poderia pensar, o problema do povo de Israel é o rei Dario, que não permite que voltemos para a terra de Canaã. Mas Deus diz para ele, agora vem o anjo e diz, não são os Medos, não é Dario, não são os caldeus, existe um principado, e eu lutei contra este principado. Oh, glória a Deus. E agora o anjo revela para eles e diz, olha, e tem mais alguém que me ajuda a lutar contra este principado. Quem é? É o vosso príncipe. Agora Deus começa a falar de um principado do bem. Um principado agora do mundo espiritual divino, do mundo espiritual celestial. Então ele diz, assim como tem o príncipe da Pérsia, para vos aprisionar aqui, que domina este lugar, existe também um principado enviado por Deus para ajudar a vossa nação. O vosso príncipe Miguel, ele vai me ajudar nessa peleja. Oh, glórias ao nome do Senhor. Então vemos o mundo organizado agora a partir de Babel. Deus organiza o mundo em nações para impedir o domínio total, para impedir o domínio irrestrito. E agora sobre cada nação existem principados, existem potestades. A palavra de Deus diz-nos em Daniel no capítulo 10. Vamos ler o que diz a palavra. Diz assim, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora está falando não mais de um príncipe, mas de reis. O império da Pérsia era formado por 127 satrápias, ou seja, seriam como estados aqui no Brasil ou províncias em outros lugares. E essas 127 satrápias, portanto, eram também dominadas no mundo espiritual por aquilo que a Bíblia chama de reis. E aquele anjo disse, Miguel veio e lutou contra o príncipe, e eu lutei contra os demais reis da Pérsia. Quem pode entender, diga amém. E aqui estava travada a guerra então, travada a batalha. O anjo de Deus diz, olha, eu vim aqui, falei contigo, mas a guerra vai continuar depois. Eu vou continuar lutando contra o principado da Pérsia. Mas depois, olha só o que a Bíblia fala, depois o anjo diz, depois virá um outro principado. Virá o principado da Grécia. E agora, meus irmãos, estes principados, essas potestades, é aquilo que o Senhor Jesus chama de castas. Um príncipe como este, ele não é onipresente. Ele não pode estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. O diabo não é onipresente. O diabo não pode estar ao mesmo lugar ou em dois lugares ao mesmo tempo. Como que o diabo age? O diabo age por meio de seus demônios. Como que um principado deste age? Ele age por meio dos demônios que estão abaixo dele. Como que uma potestade destas age?
age por meio dos demônios que estão debaixo dela. E agora então, esta guerra no mundo espiritual se trava nas nações. Deus enviando os seus príncipes e o diabo também enviando os seus príncipes. A diferença nesta guerra, o que desequilibra esta guerra? A palavra de Deus fala, por exemplo, que Judas explica que os principados de Deus respeitam os principados, respeitam a ação do maligno. Existe uma equivalência, mas o que faz a diferença? O que faz a diferença é que Deus é onipresente. Oh, glória a Deus, Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito de Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Na verdade, todos os lugares estão em Deus ao mesmo tempo. Paulo, quando fala aos atenienses, ele diz: em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos. Glórias ao nome de Jesus. Então, a palavra de Deus nos revela este cenário. E diz-nos a palavra de Deus que Daniel, então, resolve orar pela sua nação. Daniel conhecendo o plano de Deus. Daniel conhecendo que havia um plano de libertação para o seu povo. Daniel começa então a clamar a Deus. E Daniel toma como modelo o que Deus havia ensinado para Salomão. Vamos ver o que Deus fala sobre estas orações pela pátria, pela nação. Já vimos que a nação é algo que é da vontade de Deus. Deus quer as nações. O diabo quer extinguir as nações para que haja só um império no mundo que vai ser estabelecido pelo anticristo. Agora vamos ver o que Deus fala a respeito da oração. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 7 e verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Oh, aleluia! Aleluia! A terra está enferma, a palavra de Deus está dizendo. E por que a terra está enferma? Porque as nações estão enfermas. Justamente por causa do domínio de Satanás, do domínio do diabo. O diabo estabelece um domínio sobre as nações, sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul. Existe uma influência de Satanás, existe um sistema espiritual estabelecido pelo diabo em cada região. E este sistema, ele muda de um lugar para outro. Por que que muda de um lugar para outro? Justamente porque o diabo não é onipresente. Não é o diabo que diretamente comanda as nações. As nações são comandadas a partir de principados. E Jesus disse então que eles têm diferenças entre si. Se você pegar, por exemplo, a ação de entidades, você, em qualquer religião, você vai ver que há entidades que agem na área sexual, há entidades que agem na área das finanças, há entidades que agem na área de domínio de uns sobre os outros. O próprio Senhor Jesus falou que há diferenças entre castas e castas. Ele disse, por exemplo, que há castas que só podem ser repreendidas com oração e jejum. A palavra de Deus fala que há diferenças de espíritos malignos na atuação deles. Por exemplo, a palavra de Deus fala de uma mulher que sofria de um espírito de enfermidade que a mantinha encurvada. Havia, portanto, uma casta, um espírito, uma ação maligna que fazia com que a mulher fosse encurvada. Uma ação maligna por meio de um determinado tipo de espíritos malignos.
E isto formam as castas. E, por exemplo, quando numa entidade, uma entidade de uma religião africana, por exemplo, de matriz africana, essa entidade se manifesta lá na Bahia, se manifesta aqui no Rio Grande do Sul, se manifesta ao mesmo tempo no estado de São Paulo, se manifesta ao mesmo tempo no estado do Rio de Janeiro. Como que ela se manifesta se ela não é onipresente? Se não pode estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo? É porque isso se trata de uma casta, Então, por exemplo, quando se fala em Xangô, não é uma entidade. Quando ao mesmo tempo esta entidade se manifesta em diversos lugares, estamos falando, portanto, de uma casta de espíritos. E a palavra de Deus, então, nos fala a respeito deste combate no mundo espiritual. Quando queremos combater, quando queremos lutar contra estas forças que se opõem ao Senhor Jesus Cristo, que querem muitas vezes causar problemas na nossa nação, na sua vida, na sua família. Então temos que entender que a isto a palavra de Deus chama de potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então diz-nos a palavra de Deus que isto torna a nação enferma. Isto torna então enferma uma sociedade por meio do sistema implantado por Satanás e suas hostes. Em 1 João capítulo 5, verso 19, a palavra de Deus diz então que o mundo inteiro jaz no maligno. E a palavra mundo aqui é a palavra cosmos, que significa um sistema. Esta palavra é utilizada na sociologia com outro termo, é o termo cultura. Aquilo que a Bíblia chama de mundo, a sociologia chama de cultura. É a mesma coisa. Se você tirar a palavra cosmos e colocar a palavra cultura, vai dar a mesma coisa. Então, por isso que cada nação vai ter uma cultura diferente, uma maneira de ver o ambiente diferente, uma maneira de mudar o ambiente. Então, por exemplo, se você chega ali na fronteira do Brasil com o Uruguai, na cidade, por exemplo, de Quaraí, você cruza o rio e chega na cidade de Artigas. Se for, por exemplo, mais ao sul e chegar em Santana do Livramento, não precisa nem cruzar um rio, é só cruzar uma avenida e você já está no Uruguai, na cidade de Ribeira. E quando você chega em Ribeira, ali você vai encontrar uma outra cultura. Por que só cruzar uma avenida muda tanto? É uma coisa que é incongruente, que aparentemente é inexplicável. Você cruzou uma rua e já muda tudo. Pastor Roberto Martins, ali da igreja da nossa área de Betesda, está aqui no culto. Ele já esteve também como missionário na fronteira do Uruguai com a Argentina. Cruzava o rio Uruguai, estava na Argentina, a língua é a mesma. Mas eu pergunto para o senhor, o sistema espiritual era o mesmo ou não? Ele está dizendo totalmente diferente. Dois países, mesma língua, espanhol Argentina, espanhol Uruguai. Tem um rio, você atravessa o rio, muda tudo. Mundo espiritual totalmente mudado. O que é isto? É a prova do que a palavra de Deus está falando. Principados diferentes, potestades diferentes. Num país da extensão territorial do Brasil, quem sabe há um principado para o Brasil, mas potestades diferentes. A ação diabólica no Rio Grande do Sul é diferente da ação diabólica, por exemplo, no Amapá, na Bahia. É diferente da ação espiritual no Rio de Janeiro. A palavra de Deus, então, mostra-nos
esta realidade espiritual que quando nós compreendemos e olhamos o que está nos rodeando, entendemos, esta é a razão pela qual acontecem estas coisas. Aleluia, oh glória a Deus. Agora, meus irmãos, vamos imaginar o Brasil. Estamos falando hoje sobre a independência do Brasil. Vamos imaginar o Brasil. Imagine o Brasil antes de Cabral chegar aqui, antes dos portugueses chegarem aqui. Havia os indígenas, haviam grandes nações aqui, grandes nações indígenas. Quem adoravam? Quem essas nações adoravam? Adoravam espíritos, adoravam entidades, adoravam Tupã, adoravam espíritos de água, espírito de árvores. O nome dessa religião chama-se animismo. Aí chegam os portugueses. Quem os portugueses invocam? Invocam também ídolos, invocam santos, invocam a mãe de Jesus. E os portugueses trazem aquilo que se chama idolatria. Aí chegam os portugueses aqui e começam a praticar malvadezas, começam a tentar subjugar os índios, estabelecem um sistema escravagista. Olha o sofrimento que houve nesta terra. Os índios então não se submetem, vêm os africanos como escravos. Imagine quanto sofrimento, quantos milhões de pessoas foram mortas, quantos milhões foram mortos nos navios negreiros, quantas atrocidades, quantas barbaridades para a construção desta nação. Os africanos que chegam aqui trazem os seus ídolos, trazem os seus deuses, trazem a sua religião animista para cá, trazem tantas entidades espirituais que não são aquelas reveladas por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta nação começa a ser construída então, debaixo deste poder maligno, debaixo da maldição da escravidão, debaixo da maldição das atrocidades aqui cometidas, debaixo de todo o peso de pecado, a idolatria, animismo, escravidão, sofrimentos, assassinatos. Esta é a nossa nação, este é o nosso Brasil. Oh, aleluia! E o que faz tudo isso acontecer? Torna a terra doente. Nós vivemos em uma terra doente. Olhe o Brasil, meus irmãos, o Brasil tem extraordinárias reservas de petróleo, extraordinárias reservas de muitos minerais. O Brasil tem um solo fértil, talvez, eu não sei dizer exatamente, mas seguramente uma das maiores extensões agriculturáveis do mundo. Tem um clima propício, tem um povo alegre, tem mais de 200 milhões de pessoas vivendo nesta terra. Mas o que acontece parece, esses dias o próprio vice-presidente da República falou, o Brasil patina, patina e não sai do lugar. Imagine esta carga de maldição que pesa sobre essa nação. Uma nação enferma. Uma nação enferma. Enferma pelos malefícios que trouxeram as civilizações que aqui aportaram. As culturas que aqui chegaram, trouxeram coisas positivas, mas estes cosmos, o cosmo da idolatria europeia, o cosmos do animismo africano, o cosmos do animismo sul-americano, fundiram-se e formaram esta nação, formaram esta cultura, melhor, não a nação, mas a cultura dessa nação. E agora, Deus levanta nesta terra um movimento pentecostal. Deus traz para esta terra Daniel Berg e Gunnar Wingren. Deus traz para esta terra outros pentecostais que fundaram outros movimentos, como Francis Cone, por exemplo, que fundou a Congregação Cristã do Brasil. E estes homens trazem para cá um evangelho pentecostal.
trazem para cá uma mensagem nova. E esta mensagem se espalha, e Deus começa a levantar, a partir lá de Belém do Pará, depois o Nordeste, Rio de Janeiro, entrando lá para o Amazonas, no caminho da borracha. Chega aqui no Rio Grande do Sul, outro sueco chamado Gustavo Nordlund, lá no interior em Boi Preto, em Palmeira das Missões, Deus fala com 2 pastores batistas, Paulo Malaquias e Júlio Michel, e este evangelho começa então a vir para o sul do Rio Grande do Sul, e este Pentecoste começa a se espalhar sobre a nação brasileira, esta nação amaldiçoada pelo pecado, amaldiçoada pela escravidão, amaldiçoada pela sensualidade, amaldiçoada pela idolatria, esta nação enferma. Deus começa a colocar sal nela, Deus começa a colocar um povo que, se ele se humilhar, que se ele clamar, que se ele orar, que se ele buscar a Deus, pode sarar esta terra. Oh, glórias ao nome de Jesus. E Deus, o próprio Deus, fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa, se humilhar. Se o meu povo se humilhar, depois de se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, e depois de orar, permanecer orando e me buscar, oh, aleluia, e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que Deus está dizendo. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que os ímpios fazem. Muitas vezes os evangélicos estão muito preocupados em querer fazer leis para forçar os ímpios a fazer coisas corretas, ou para impedir que os ímpios façam coisas erradas, como se isso fosse modificar o futuro da nação, como se isso fosse a chave. Dentro de um plano material, dentro de um plano em que agimos como cidadãos, ok, isso está perfeito, isso está correto como cidadão. Agora a palavra de Deus está dizendo, para movermos a mão de Deus, se nós quisermos mover a mão de Deus, se nós quisermos agora falarmos não como cidadãos brasileiros, mas se nós quisermos falar como cidadãos celestiais, se nós queremos mover a mão de Deus em favor do Brasil, não temos que estar tão preocupados com aquilo que os ímpios falam. Deus está dizendo, se o meu povo, Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se este povo, não os ímpios, não estou falando dos ímpios, Deus está dizendo, estou falando sobre o meu povo, que se chama pelo meu nome, se este povo se humilhar, se este povo orar, se este povo me buscar, se este povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Seus de quem? Do meu povo. Aleluia. E por amor ao meu povo,
por amar ao povo que se chama pelo meu nome, diz Deus, eu sararei a terra. Daniel conhecia essa palavra. Daniel se apossa dessa palavra. E em Daniel capítulo 9, diz a Bíblia Sagrada, que Daniel, quando descobre que Deus tinha promessa para Israel, quando descobre que havia promessa na profecia de Jeremias, oh aleluia, hoje mesmo nós acabamos de ouvir aqui uma profecia a respeito do que Deus quer com o Brasil. Oh aleluia, Deus quer transformar o Brasil em um celeiro de missionários, de pregadores, de homens que farão grandes milagres. Quantas profecias nós temos sobre o Brasil! No Brasil se levantou o maior movimento pentecostal do mundo. Aleluia! Quando Daniel descobre, diz o versículo 3 de capítulo 9 de Daniel, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas e com jejum e com panos de saco e cinza. Estamos hoje no terceiro culto aqui. Tivemos um culto que foi das 9 da manhã até as 5 da tarde. Quem não veio, perdeu. Foi um culto maravilhoso. Depois tivemos outro culto às 6h30 até as 8h15, por aí. E agora estamos aqui, estamos no terceiro culto. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que hoje milhares de crentes da restauração estiveram orando. Talvez em algumas congregações falharam, infelizmente. Mas eu creio que a maioria esteve lá clamando, orando, buscando a Deus. É isto que vai mudar esta nação. Oh, Gemaramande Mandaracharamagai. Oh, foi isto que Daniel entendeu. E Daniel começou a orar. Aí você diz assim, pastor Humberto, isso vale somente lá para o Antigo Testamento? Não. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 2. Diz assim, antes de tudo. Olha o que Deus está dizendo. Antes de tudo. Antes de tudo. O que é antes de tudo? Ei, o que é antes de tudo? É antes de tudo. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, olha o que Deus está dizendo. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vamos fazer o quê? Vamos fazer escolas, hospitais. Não. Em primeiro lugar, fazer o quê? Fazer templos, não. Antes de tudo, em primeiro lugar, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graças. Olha aqui, só fala em clamor a Deus, súplica, oração, intercessão, ação de graças, 4 tipos de orações. Em favor de todos os homens, e em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E agora, no versículo 8, o apóstolo Paulo nos fala como que deve ser feita esta oração em favor da nossa pátria. Como que é feita a oração em favor da nação? Verso 8. Quero, portanto,
que os varões orem em todo lugar. Oh, olha aqui. Eu quero que os varões orem em todo lugar, não é só na igreja. Deus está dizendo aqui, eu quero que os varões orem na praça, nos montes, no vale, nas ruas, nos bairros, naquilo que a gente chama de tomadas de Jericó. Eu quero que os varões orem. Preste atenção agora, Deus está traçando aqui um roteiro para você orar pela sua terra. Para quê? Para que você tenha vida tranquila e mansa. Há muitos pastores que estão apavorados com aquilo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, de delimitar ou limitar ou atacar a liberdade de expressão das pessoas. Gente sendo presa por uma conversa de bar. Os pastores estão dizendo, e agora daqui a pouco vão prender pastores porque falam alguma coisa, vão dizer discurso de ódio. Mas Deus está dizendo, olha, Deus está dizendo aqui, Deus está falando com uma igreja que estava numa situação muito pior do que a nossa. Hoje, nós temos uma expectativa de perseguição. Mas Paulo estava escrevendo para Timóteo num tempo em que os crentes eram jogados na cadeia, em que os crentes eram açoitados, em que os crentes eram mortos, em que os crentes eram aprisionados, em que os crentes eram incendiados. A situação era muito pior do que hoje. Mas ele diz: vocês querem ter vida mansa e tranquila? Vocês querem passar por este vale? Realmente a igreja passou por um vale terrível de perseguição. Mas logo depois a igreja saiu daquele vale e se tornou inclusive dominadora do mundo e não soube aproveitar o momento. Deus está dizendo, vocês querem isto? Seguramente os crentes daquele tempo fizeram isto e por isso que venceram a perseguição. A igreja venceu a perseguição. Vocês querem isso, querem ter vida mansa e tranquila. Em todo lugar. Eu quero que os varões em todo lugar. E aqui a Bíblia fala de um princípio tremendo. Desde o Antigo Testamento havia o princípio de imposição de mãos. A imposição de mãos transmitia unção, transmitia autoridade, transmitia poder. Quando Jesus nos ordenou a ir por todo o mundo, ele disse, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, diz a Bíblia que eles impuseram a mão em todos os irmãos, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Agora, como é que eu vou colocar as mãos sobre uma nação? Como é que eu vou impor as mãos, então, sobre um país, um estado? A Bíblia está dizendo aqui, então, como é que se faz isso? Como é que você faz imposição de mãos sobre o Brasil? Como é que você faz imposição de mãos sobre uma cidade? Deus está dizendo aqui, para que vocês tenham vida mansa e tranquila, para que vocês vejam o meu domínio sobre as autoridades, eu quero que os varões em todo lugar orem. Chamanda Magamarachai, levantando as mãos. Ramandarachaya, Ramagamarachaya, levante a mão, irmã, levante a mão, irmão, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando com os varões aqui, mas está falando com vocês também, irmãs. Se vocês têm cabelos compridos, se vocês não cortam os cabelos, a autoridade também está sobre a vida de vocês. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Dorai bandare contolore mandara reme campa para iramando rima rama hadari canto lamarai.
Aleluia, impõe as mãos sobre Porto Alegre. Pastor Roberto, como é que eu vou impor a mão sobre 1.450.000 pessoas? Levante as mãos. Em todo lugar, na Praça 15, aleluia, na Salgado Filho, você está caminhando ali pela Salgado Filho, em todo lugar, levante as suas mãos e diz: Senhor, eu repreendo a ação do diabo, em nome de Jesus. Ramagabashaya, Orimagabashanda lama garabara hana hana bakanta lama rama roshondere marama ha ikapaparama nara shandarama robarama shandaraha. Levante as mãos. Agora a palavra de Deus diz: mãos santas. Mãos santas. Não é qualquer mão, é mão santa. Por que mãos santas? Porque Deus disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, oh aleluia, oh aleluia, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter, mãos santas. Aleluia, mãos santas. E diz mais, aleluia, mãos santas, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Você quer que as tuas orações tenham efeito sobre o Brasil? Você tem que estar com o coração livre de animosidade. Aleluia. Nós temos duas opções. Ou lutamos somente como cidadãos. E aí, como cidadãos, aí é animosidade, é ira, é guerra, é briga, é cadeia. Agora, se eu quero mover a mão de Deus, eu tenho que orar sem animosidade. Eu tenho que conseguir orar pelo Supremo Tribunal Federal sem dizer assim: tomara que o fulano... Nem vou dizer aqui. Conseguir levantar mãos sem ira. Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que sofria perseguição. Vocês vão levantar as mãos sem ira do imperador romano. Misericórdia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vocês vão levantar as mãos sem ira dos judeus que vos perseguem e vos jogam às prisões. Oh, mai mestera macharamai. Com o coração livre do fanatismo ideológico. Aleluia. Nós não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aleluia. Como cidadão eu tenho que ter as minhas posições. Como cidadão eu vou votar. Como cidadão eu tenho que entender as questões positivas e negativas. Como cidadão eu tenho que subjugar-me também a Deus, para não votar em quem depois vai perseguir o Evangelho. Mas tudo isso sem animosidade. Tudo isso sem ira. Porque se eu me deixar contaminar pelo facciosismo que existe aí no mundo, se eu me deixar contaminar pela ira, eu não terei autoridade no mundo espiritual para combater não sangue e carne,
mas combater principados e potestades. Oh, aleluia! Quem pode levantar a mão sem ira e sem animosidade? Oh, é Jesus, Jesus tem misericórdia de nós. Aleluia! Ainda que peça o juízo de Deus sobre homens, mas conseguir orar sem ter animosidade. Conseguir orar clamando pelo juízo de Deus, em função de Deus, não em função da minha ira, do meu asco, das minhas reações carnais. Oh, glória a Deus! E a palavra de Deus diz então que Daniel começa a orar exatamente assim. Se você abrir a palavra de Deus em Daniel no capítulo 9, versículo 4, diz assim: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5, vamos ler juntos Daniel 9:5? 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 Abra sua Bíblia, Daniel 9:5 e diga comigo: 1, 2, 3. Aleluia, aleluia. Irmãos, olhem para mim aqui. Olhem para mim. Daniel tinha sido exilado quando era jovem. Possivelmente era um adolescente. Ele não tinha participado das decisões errôneas dos reis de Judá, que levaram o povo a ser exilado para a Babilônia. Mas ele não disse: Senhor, eles erraram, Senhor, eles pecaram. Não, ele disse: Senhor, a nossa nação pecou. A nossa nação pecou. Ele diz: todo Israel pecou. Olha que interessante. Todo Israel pecou. Uma das razões, você sabe por que Israel ficou exatamente 70 anos na Babilônia, no exílio? Sabe por que foram 70 anos? Quem sabe? Por causa dos anos sabáticos. A cada 7 anos eles tinham que dar descanso para a terra de 1 ano. Agora eu pergunto para o senhor, pastor Eliseu, se a cada 7 anos a terra deixa de produzir 1 ano, vamos ter problemas de inflação ou não? Sim, porque vai faltar alimento, vai ter que importar alimento de todos os lugares, vai inflacionar. Vamos ter problemas de abastecimento, humanamente falando, sim ou não? Sim. Vamos ter problemas. Então, quando os reis, quando o povo de Israel pecava e deixava de obedecer Deus e não dava descanso para a terra por 490 anos, 490 dividido por 7 dá quanto? 70. 70. 49 por 7, 7. Então veja, eram exatamente os 70 anos que eles deixaram de dar descanso à terra durante 490, tiveram que dar os 70 de uma vez só.
Agora, durante todo esse tempo, 490 anos. Quantos anos tem o Brasil? 199 de independência, 500 anos de civilização europeia. Ou seja, o tempo que o Brasil foi colonizado pelos portugueses até hoje foi o mesmo tempo que eles tinham estado sem descansar a terra. E de repente vem a maldição de 490 anos. Agora veja, aqueles anos todos em que a terra não descansou, pelo menos em tese, beneficiou quem? Beneficiou toda a nação. Toda a nação se beneficiou do pecado. E ao mesmo tempo toda a nação foi amaldiçoada pelo pecado. Todo o Brasil foi beneficiado pelo pecado. Humanamente falando, estou dizendo que o pecado não beneficia. Mas aparentemente é bom. Ele produz um resultado positivo no momento. Mas a Bíblia diz que ao fim, ele causa morte. Eu pergunto, o Brasil foi beneficiado nas lavouras de cana do Nordeste? Nas charqueadas aqui do sul do Brasil pela escravidão? Sim, foi. Nós estamos comendo de um país que tem a maldição da escravidão, que tem a maldição da idolatria, que tem a maldição de toda essa coisa que aconteceu no passado do Brasil. Nós estamos comendo, nós vivemos, nós andamos nas ruas de um país que foi construído em cima do pecado. Nós, ainda que sem querer, ainda que inconscientemente, nós estamos usufruindo do fruto do pecado. Quem foi que proclamou a república? A maçonaria. Quem foi que fez a Revolução Farroupilha? E muito crente gaúcho fica todo contentão, não é? Põe em bombacha, agora chega 20 de setembro, eu sou gaúcho, tinha barbaridade. Os gaúchos, eu acho que são um dos únicos povos do mundo que comemoram uma guerra que perderam. Tamanha soberba. Quem é que fez a Revolução Farroupilha? Os maçons. Estamos usufruindo disto. Daniel não tinha feito nada, mas ele usufruiu de uma nação construída em cima do pecado. E agora Daniel não diz, Senhor, eles pecaram, não. Daniel, ele não estava querendo achar culpados. O que Daniel queria era a libertação da sua terra. O que Daniel queria era que Deus sarasse a sua terra. Ele queria entrar no mundo espiritual sem ira, sem animosidade. Ele se lembrava da profecia que Deus havia dado para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Deus sara! E todos os dias, 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que Daniel dobrava os seus joelhos, abria janelas em direção a Jerusalém e impunha as mãos sobre a sua terra. Aleluia! Urimabagacharamai, Oremagacharamai, os princípios espirituais são os mesmos. Orava. E Deus ouviu a sua oração. E Deus sarou a terra. Oh, glórias ao nome de Jesus.
Oh, glórias ao nome de Jesus. Vamos dar glória a Deus. Vamos glorificar ao Senhor. Deus está levantando esta igreja. Deus está levantando este povo. Deus está levantando você que está aí na internet me assistindo. Glória a Deus. Deus está chamando a mim e a você para em todo lugar impor as mãos sobre o Brasil. Mas com mãos santas. Com vidas santas. Vidas que se humilham na presença de Deus. Mãos sem ira. Mãos sem animosidade. Aleluia. Você vai impor as mãos sobre Porto Alegre, sobre Alvorada, sobre Viamão, sobre Canoas, sobre Eldorado do Sul. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos moram em Porto Alegre aqui? Levante a mão. Já pensou se nós tivéssemos impor as mãos sobre 1.400.000 pessoas? Bater de porta em porta. Mas Deus está dizendo, você vai levantar mãos. Olha. Olha. Ô, irmão, eu sinto, parece não, eu sinto realmente graça de Deus saindo da minha mão. Graça. Graça. Graça, nesse 7 de setembro, nós pudemos impor as mãos sobre 210 milhões de pessoas. Fazer como Daniel fez. Daniel não acusou A, B ou C. Ele disse, Senhor, nós pecamos. A nossa nação pecou. A ti pertence a misericórdia. E a nós pertence o corar de vergonha. Quem quer impor as mãos sobre o Brasil, fique em pé. Remokendai me flash enticone me hinda larashai. Arinori hurricane shori li canta la maraha di clara shai. Deri mere shai clara shai la haya. Deri mai glory price the infantry horic history hit la rahai. Raimila shala baranaga manara mashala rabahaya. Comece a abençoar o Brasil. Comece a dizer em nome de Jesus, eu quero abençoar o Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa os nossos pecados como nação. Aleluia, perdoa a idolatria do Brasil, o animismo do Brasil. Perdoa, Senhor, livra-nos, Senhor, de toda essa carga de maldição. E faz-nos ser instrumento da tua bênção. Oh, aleluia, 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 aleluia. Para que o Brasil seja abençoado, não é necessário que todos os brasileiros se convertam. Para que o Brasil seja abençoado, é necessário que o povo que se chama pelo nome do Senhor se converta. Aleluia. Laia pado rebo recante lori mander mamba repa ponderaya irababa shanda la mantampo reparamante parantalara haya. Ari kori lori pandere hari kori hari chanda lori rapa lama shonda lama kipam toman tambaraya aramashuri mantoman dama handaluri hanta iri mori makamama roshan tempo pamparantarai. Ari roche lori pavele kori master lara shaya landarai
Abençoa, 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 abençoa. Começa a abençoar, começa a abençoar, começa a abençoar. Aleluia, antes de tudo, diz a palavra, antes de tudo, rogo-vos, antes de tudo, eu digo para vocês, aleluia, 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 aleluia. Orem, orem, corações com súplicas, com ações de graças, com intercessões por todos os homens e pelas autoridades, para que tenham vida mansa e tranquila, levantando mãos puras, sem ira, santas, sem ira, sem animosidade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Te palmore pamandara magara shandalori kateri marabara sharatori kantalai. Irora marashana kantala mandori mandarara sharandararai. Urimiri komende mendero ndore reshete podemo nemana. Iramoka tome nemende mohomara maramara sheredo rururu. Remare forema chepa mama cantolere stai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém que ainda não é crente e quer aceitar Jesus como Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar? Se tem, levante a sua mão. Ali tem um moço. Vem aqui, eu quero orar por você. Oh, glória a Jesus. Sai na internet, se tem alguém, escreva no chat. Se você quer receber Jesus na sua vida, se você quer santificar a sua vida e ter este poder para abençoar a tua terra, aceite o Senhor Jesus. Mais alguém? Meu irmão, vem aqui pertinho. Hoje era crente? Estava desviado. Estava afastado dos caminhos do Senhor. Oh, glória a Deus, aqui está este monstro e já vem no primeiro culto. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mais alguém que queira receber Jesus na sua vida? Mais alguém que queira se reconciliar com o Senhor? Você pode chegar aqui na frente. Aleluia. Mais um companheiro, por favor, orando com este meu irmão aqui. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais alguém que quer receber Jesus? Mais alguém que quer se reconciliar? Se você quer tomar uma posição com Deus e voltar aos braços do Senhor Jesus, sai do seu lugar e venha. Aleluia, nós queremos orar por você. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos orar agora. Levante as mãos aqui. Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, estes dois varões. Age nas suas vidas, Senhor. Opera de uma forma maravilhosa e poderosa nas suas vidas. Cumpre o teu querer e a tua vontade, Senhor, agora. Perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida. Abençoa-os de uma forma extraordinária e poderosa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós queremos continuar orando por você. Ainda em pé, meus irmãos, a hora passou. Me entusiasmei com a mensagem aqui, cruzei a hora. Meus irmãos, dias 19 e 20 de setembro, nós teremos o acampamento da juventude. Já tivemos o primeiro acampamento ano passado e foi simplesmente extraordinário. Então, não deixe
que o seu filho fique de fora disso. Faça um esforço, certo? Custa R$90 o custo. Por que a gente cobra R$90? Porque lá a gente não conseguiu fazer banheiros coletivos, então tem que alugar container com banheiro, container com chuveiro, tem que alugar aqueles banheiros químicos, tem que levar toda uma logística para lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uns banheiros lá, mais para frente. Então, por isso que sai tão caro fazer o acampamento. É R$90 2 dias para os jovens ficar lá. Se bem que R$90 não é caro, né? R$90 não é caro. Eu não sei quanto que custa uma entrada para o futebol, um jogo de futebol. Talvez custe até mais do que isso. Custa mais que 100, né? Para ficar 90 minutos assistindo uma partida. Lá vai ficar 2 dias se alimentando, fisicamente, espiritualmente. Se você não tem filhos e gostaria de patrocinar o filho de um irmão que quem sabe não tem recursos, ou patrocinar um jovem cujos pais não sejam crentes, então, por favor, nos ajude, e você pode então patrocinar um jovem, tá bom? Amém? Se você quer patrocinar um jovem, faz o quê? Irmão Bruno, por favor, chega aqui na frente. Fale com o irmão Bruno, que é o líder da juventude aqui da sede. Você diz, irmão Bruno, ele vai ficar por aqui agora quando terminar o culto. Você vem, fala com ele e acerta com ele como patrocinar um jovem que, quem sabe, não tem este recurso e gostaria de fazer parte deste acampamento. Amém? Se você quiser ir com seus filhos, pode ir também. Quiser passar lá dormindo em barracas, como o povo de Israel fazia isso na festa dos tabernáculos, então você pode fazer isso também, tá? É um lugar muito lindo. Os jovens foram agora fim de semana para lá, fizeram um serviço extraordinário. Eu fiquei impressionado com o tanto que eles fizeram num dia só. Ficou limpo, gramado limpo lá para botar as barracas. As moças vão fazer as barracas embaixo dos pavilhões e os rapazes vão fazer a barraca ao ar livre mesmo, né? Mas eles limparam bem lá, tá bonito. Parabéns para vocês. Trabalho muito, muito bom. Então, nós vamos orar agora, abençoar uns aos outros. Olha, pai, não deixe o seu filho ficar de fora. Segunda-feira é feriado, dia 20 é feriado. Então, domingo e segunda. Dia 19 e 20 será o retiro dos casais ou melhor, 18 e 19 o retiro dos casais, 19 e 20 o retiro dos jovens. Nós vamos então abençoar uns aos outros, dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa. E que Deus abençoe o Brasil.